Bom dia, pessoal. Estamos aqui diretamente do Espírito Summit e esse é mais um podcast. Hoje o nosso tema será os desafios do e-commerce. Tenho aqui comigo o João e o Tiago, da Vinhas Menezes e Neto Advocacias. Meninos, eu gostaria de saber se existe uma legislação e qual é a legislação por e-commerce, como que está as leis, né, nesse âmbito da internet. Eu acho que, para começar, obrigado aí pelo convite, é muito legal para a gente estar aqui. Com relação ao e-commerce, a gente precisa primeiro entender o seguinte, né? O nosso direito ele é muito engessado. Então, a legislação está se desenvolvendo muito aos poucos. A gente tem, por exemplo, o Código Civil, que é de 2002, que deveria ser a principal legislação referente a relações comerciais, a compra e venda, e ele está parado não só em 2002, mas na década de 70, que foi quando ele começou a ser feito. Então, a nossa legislação está caminhando. Obviamente que a gente tem novas leis, foram saindo uma coisa ou outra, mas a gente ainda está muito assim, num caminho de engatinhando em relação a uma legislação realmente consolidada. A gente não tem um código do e-commerce, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser aplicado por analogia, por muita coisa, mas assim, a gente virar e falar assim, a nossa lei do e-commerce, isso a gente não tem de uma forma realmente consolidada. Eu acho que a principal legislação que intervém nas relações de e-commerce hoje seria a LGPD, que a gente está falando de um tráfego massivo de dados entre empresas, entre marketplaces, inclusive, também, e é a principal legislação que hoje protege, que rege todos esses trabalhos. Porque você tem na LGPD uma série de exigências para que você opere trabalhando com dados, principalmente dados sensíveis, como nome da pessoa, CPF, endereço, filiação. Tudo isso tem que ficar bem salvaguardado, bem seguro. E é a legislação de proteção de dados que vai regimentar todo esse trabalho. Isso nas relações mais comerciais, a gente tem essa parte de contratos e relações de consumidor, que quem vai fazer esse trabalho é o Código Civil e o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Mas no bruto mesmo, no dia a dia, tem muita LGPD também. Seria uma das principais legislações no assunto. Essa questão da LGPD me deixa um pouco confusa, às vezes, porque hoje em dia, todo quanto é site que você entra, pede algum dado, você não consegue fazer nada dentro do site se você não der algum dados. Infelizmente, como um bom brasileiro, a gente nunca lê os termos até o final. Você só aceita e pronto. E assim, dá uma dica, a gente precisa ler, eles têm que pedir esses dados. Não só no e-commerce, às vezes até numa farmácia que você vai, eles pedem um CPF. Sim. Nós, como consumidores, o que a gente pode fazer? A gente pode recusar? Tem como algum... Sim. A LGPD, ela não obriga o consumidor a fornecer os dados dele. Ele não está obrigado a fornecer dado algum. E se ele for fornecer, se ele consentir, ele é obrigado a saber, ele na verdade tem o direito de saber o que vão fazer com aqueles dados. Por quê? Existe uma obrigação de você dar o uso devido àqueles dados, aquelas informações. Você não pode usar para além daquilo que você se propõe. Uma farmácia, por exemplo, ela não pode exigir todos os seus dados porque ela não precisa de todos eles. Ela só precisa utilizar o seu CPF, por exemplo, ela só vai te exigir isso. Assim como ela também, você fica registrado seus dados de consumo, seus remédios, seus medicamentos, aquilo que você prefere comprar naquela farmácia, isso também tem que estar seguro. E se você, enquanto consumidor, quiser saber o seu histórico e saber o que esse histórico está gerando, está interferindo na sua vida, na verdade, você também tem o direito de saber. Mas em momento algum, o consumidor é obrigado a fornecer os dados e ele deve ser punido por não oferecer. Óbvio que ele vai perder uma promoção ou outra, mas é no máximo isso que deve acontecer. E o que mais que gera tanta dúvida no e-commerce, tanto no âmbito do direito, quanto no âmbito dos consumidores que vocês estão percebendo? Olha, a gente vê muito mais sob o ponto de vista... Assim, como a gente atua como advogado, a gente vê tanto o problema do ponto de vista do empresário quanto do ponto de vista do consumidor. Mesmo porque chegam casos para a gente tanto de um lado quanto de outro. Então, os desafios são dos dois lados. Do ponto de vista do consumidor, ele recebe algum produto que tem algum problema, o que ele faz? Está com defeito, o que ele tem direito? Então o empresário, ele remeteu o produto, tá perfeito, chegou no consumidor destruído, ele é responsável? Então existe essa dúvida em geral, e essa dúvida é uma dúvida normal dentro do contexto do direito consumidor. No caso de um defeito de produto, o fato é que o empresário, por mais que ele não goste disso, infelizmente não tem jeito, se chegou o produto destruído lá com o consumidor, ele tem o dever de indenizar esse consumidor, ou trocar o produto, ou devolver o dinheiro, ou qualquer coisa do gênero para reparar o dano.
Ah, mas não fui eu, foi a transportadora, foi a outra empresa na cadeia de consumo, eu entreguei um negócio perfeito. Ah, não interessa, porque do ponto de vista do direito do consumidor existe uma responsabilidade de todo mundo. Ah, mas depois que ele pagar o consumidor, ele pode ir atrás de quem foi realmente responsável e cobrar. Ah, foi a transportadora que destruiu o móvel que eu entreguei, então a transportadora vai ter que me ressarcir. Isso daí também é garantido. É lógico que, do ponto de vista de quem é empresário, você vai ter que fazer um desembolso sem ser culpado por um dano. Mas, infelizmente, essas são as regras do jogo. O consumidor, como ele é mais fraco nessa cadeia, ele não tem como ficar lutando e tendo que ver, não, mas na verdade a responsabilidade foi de um e não de outro. Não tem essa. O consumidor vai atrás de quem ele conhecer, de quem é mais fácil dele receber. Recebendo o consumidor, ele cai fora e aí o empresário ele pode ir atrás da outra empresa na cadeia de consumo que é responsável pelo dano que foi causado ao consumidor. Muitos consumidores, às vezes, nem vão atrás. Eu conheço pessoas que teve prejuízo com isso. Falam, ah, dá tanta dor de cabeça que não vai. Infelizmente é aquilo, né? Pra gente, daí é uma questão até maior do que e-commerce. Pra gente brigar pelos nossos direitos sempre é uma coisa dolorida. E a gente sabe que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Nessa questão da relação de consumo, a tendência, pelo menos a gente vê isso em termos de probabilidade é que dê certo. Então, sim, se um cliente chega pra gente como advogado e pergunta, ah, mas isso tende a dar certo? A gente nunca vai falar 100% de chance porque não existe isso. Ah, mas dentro do contexto, você receber um produto com um defeito, grandes chances de você conseguir ser ressarcido, ter uma indenização, não digo um dano moral, mas o ressarcimento ele vai ter. Mas não fazer nada é uma garantia que você não vai ganhar nada. Então, a gente não tem como não falar assim, ah, não entra, não vale a pena. Quando não vale a pena, em outras situações que não relacionadas a e-commerce, às vezes você tem uma questão da própria parte do fabricante, né, que entregou um produto que estava beleza, chegou no consumidor destruído, teve que pagar o consumidor, como eu falei. Daí fala assim, ah, mas eu quero ir atrás da transportadora. Aí é uma situação que a gente vira e faz, será que vale a pena brigar com o transportador, que é um parceiro seu, por causa de um valor assim? Então, o empresário também tem que ter essa questão de pensar empresarialmente, né? Será que vale a pena queimar ponte com certas outras empresas da cadeia produtiva por causa de um dano meio besta? Então tem uma noção empresarial envolvida nisso também. E dentro dessa parte de proteção de dados, é interessante, a gente foi palestrar recentemente e foi feita a pergunta mais difícil que um advogado pode receber. Se eu fizer tudo o que a lei manda, se eu proteger todos os dados, eu posso ser responsabilizado? Essa é uma pergunta extremamente difícil. Eu acho que é a pergunta que eu mais tenho medo de responder, porque a resposta sempre vai ser... Depende. Depende, porque a gente vive num poder judiciário que nunca vai deixar o lado mais fraco na mão. Então pode acontecer de você ter toda uma proteção, óbvio que o dano moral que você vai pagar é bem reduzido, porque você foi responsável com aqueles dados e o que aconteceu foi um acidente. Aqueles dados vazaram porque, sei lá, invadiram um servidor que era impossível de invadir. Uma situação hipotética. Mas, nesse caso, o empresário ele vai pagar bem menos uma indenização porque ele tomou todas as cautelas da lei. Pode ser que ele ainda pague alguma coisa, mas isso é questionável dentro do Poder Judiciário também, né? Apesar da gente falar que o consumidor ele sempre vai estar numa posição até mesmo de vantagem processual, porque ele é a parte mais fraca, a depender de como o empresário ele se protegeu, se ele tomou todas as salvaguardas jurídicas corretas, a chance dele acabar sofrendo com uma indenização acaba diminuindo. Não posso dar certeza de nada. Se seguir tudo bonitinho, não vai pagar nada? Bom, provavelmente não, mas é aquilo, uma questão de probabilidade, né? E é essa mesma questão que o Thiago falou. Às vezes você pagar é uma garantia de que você vai ter menos dor de cabeça. Porque, por exemplo, um serviço terceirizado de proteção de dados, que acontece hoje. Hoje tem muitas empresas terceirizadas. A questão que o Thiago falou, será que vale a pena eu brigar com essa terceirizada? Eu sou cliente deles, mas, eles sempre me trataram super bem, foi um acidente que aconteceu. Será que vale a pena brigar? Ou será que não vale a pena chegar para eles e conversar e falar assim, olha, eu preciso que vocês me protejam melhor, vamos negociar um valor nesse contrato. A gente até consegue uma condição melhor de serviço por causa de um acidente. Eu acho que ir botando o dedo na cara e brigando com todo mundo, acho que nem sempre é a solução. Isso até extrapola um pouco a atuação do advogado, né? Porque é engraçado, tem advogado que gosta de se envolver no negócio do cliente, mas não se envolver do gênero, eu estou te ajudando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Impondo. E isso não é o papel do advogado. A gente é uma assessoria, a gente é um apoio. Então, assim, o cliente chegou com uma dúvida, eu faço A, B ou C. Eu não vou falar faz C. Com A você tem esse benefício, esse problema. Com B você tem esse risco. Com C pode acontecer não sei o que lá.
Com base nisso, você escolhe o que você faz. Ah, mas eu quero fazer uma outra... Não, beleza, entre A, B ou C, eu tô com você, a gente vai junto, vai batalhar até o final. Mas eu tô te avisando qual que é o risco de cada uma das alternativas. E não tem uma alternativa 100% blindada, né? Sempre aparece alguém assim, mas qual seria a solução para resolver isso de uma forma 100% sem problema? Não existe, cara, você tá no Brasil. Não tem aquele contrato padrão que você vai assim, com esse contrato você está protegido de tudo. Assim, é quase uma coisa mágica. Assim, não tem, não existe. Não existe. No caso de LGPD, que foi essa questão que o João falou, é muito complicado, porque não só tem uma questão de consumidores podendo processar as empresas por vazamento de dados, como hoje também tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão governamental que vai multar a empresa em caso de vazamento de dados sensíveis. Então, vazou, não é só dano moral, pode rolar uma multa. A multa é super alta, né? Sim. A gente está falando de multa de milhões de reais. Então, pessoal, você não protege os dados dos consumidores, vaza. Daí milhares de consumidores entram com ação contra você por dano moral. E daí ainda vem uma multa do governo porque você deixou vazar dados. Então é uma situação que precisa tomar muito cuidado. Não é baseada só em direito. Então, que assim, essa assessoria de proteção de dados não é só da gente, da parte do direito. Também tem que ter o pessoal de TI, tem que ter uma interação entre essas áreas. Então, colocar um cara de TI com um advogado conversando, você imagina como seria um podcast disso? Nossa! Então, assim, é um mundo completamente maluco. E as pessoas têm que conversar, a coisa tem que ser alinhada. Porque o advogado vai interpretar a lei do ponto de vista jurídico sobre o que a empresa tem que fazer. E o cara do TI vai interpretar a lei sobre o ponto de vista de tecnologia de informação, sobre os mecanismos que têm que ser feitos para a proteção dos dados. As duas coisas têm que casar para dar certo. Até mesmo a gente responde perguntas do sentido... O cara pergunta, olha, eu posso cumprir o mínimo que a lei me dá de responsabilidade? Eu falei, pode, vai depender do que o seu técnico de informática vai falar para você. Se ele se sentir confortável com isso, tá tudo bem, porque tem essa questão de custo. O técnico responde também juntamente com vazamento de dados? Ele pode responder porque ele é um dos operadores. Ele é um dos operadores, ele está nessa cadeia de responsabilidade. Tanto a empresa quanto o técnico, se eu transfiro esse dado para uma outra empresa, essa outra empresa também entra nessa relação? Evidentemente que do ponto de vista do consumidor, o consumidor não vai saber quem são as pessoas, ele vai atrás da empresa, né? Então vai atrás da empresa. Pode dar problema com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Questão de multas e tudo mais, mas essencialmente de forma interna, isso daí também pode acabar caindo no patrimônio da pessoa profissional envolvida. Provavelmente o técnico de informática, o analista de dados, na verdade, ele vai simplesmente fazer filtros, né? A lei, ela obriga que você não transmita tudo que você tem. É somente o que te pedem. Então, eu sou uma loja e você é uma fabricante, certo? Você quer saber quais produtos seus saem mais da minha loja. Eu só transfiro para você os produtos que saem mais. Eu não preciso transferir para você os dados de quem comprou. Né? Por uma questão de proteção jurídica. Porque se nesse meio tempo vazar esses dados, vazar dado de CPF de consumidor, por exemplo, nós dois vamos responder. Então, para minorar riscos, eu só passo aquilo que você precisa saber e eu mantenho os dados aqui aonde eu acho que eles estão seguros. Porque tem muita essa questão também, né? E a gente tem uns casos que já aconteceu no Brasil que são bastante paradigmáticos, que explicam o problema da proteção de dados. Teve uma situação, não lembro, acho que foi em São Paulo, eu não tenho certeza de onde foi, em que várias pessoas que adquiriram imóveis, apartamentos com uma construtora, começaram a ser acionadas assim, pelo telefone, por loja de decoração. A gente sabe que você comprou um apartamento, então quer fazer a decoração da sua cozinha com a gente e tal. E as pessoas dizem, como que estão sabendo disso? Daí descobriram que a construtora vendeu os dados de todos os compradores de apartamento para a empresa lá de decoração, sem autorização dos compradores. Isso é uma grande violação da LGPD, porque não teve essa autorização. Então, você até perguntou no começo, vale ler toda a letrinha miúda? Ninguém lê, mas o ideal é ler, porque você pode ser pego de surpresa. Óbvio que isso é levado em conta judicialmente de uma forma um pouco mais tênue, porque o próprio juiz sabe que ninguém lê aquilo, nem ele lê aquilo quando ele vai... Deveria ter um resumo, você está assinando para isso, pronto. Um GIF, né? Um videozinho rodando, é isso para isso. É isso aí. O importante aqui tal. Seria o ideal, mas a gente não está no mundo ideal ainda. E o juiz sabe que a pessoa não leu e sabe que muito que está ali é padrão. É um
um Copia termo cola. só, copia-cola para todo Copia-cola. mundo. Então ele sabe que, olha, vocês não personalizaram isso para esse cliente em específico. Sem entendeu? contar que aí a gente tem uma figura interessante, que a gente fala isso até em aula de direito contratual, que é o contrato de adesão. No contrato de adesão, você não negocia o contrato, você simplesmente assina o que veio para cima de você. Então, aqueles termos de serviço são o contrato de adesão. Eu vou comprar um jogo de computador novo, tem lá tipo um negócio de 30 páginas. Você aceita? Se eu colocar aqui não, eu não jogo. Você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Eu vou instalar um novo software que vai ser importante para minha empresa. Não, se você não concordar com isso aqui, você não instala. Então, eu vou ter que aceitar. Então, é um contrato de adesão. Então, isso também é ponderado. Isso vale a pena para as pessoas ponderarem também. Você, poxa, mas eu nem li e está lá. Tá, mas ninguém lê e se você não concorda, você não atua, não age naquilo, não pode atuar. Um exemplo disso é o próprio TikTok. O TikTok ele foi banido em alguns países por ter justamente violações da proteção de dados, do nível de rastrear o que a pessoa está fazendo, de utilizar os dados de forma maliciosa. Aqui no Brasil a gente sabe que as coisas são um pouco mais relaxadas, ninguém vai ligar muito para isso. Mas isso tem gerado um debate em países que são mais criteriosos com o uso de dados. Acho que, se não me engano, nos Estados Unidos chegou até um banir o TikTok durante um tempo, não sei nem se voltou. Não sei nem se voltou. Justamente por estar utilizando muitos dados. O telefone da pessoa virava refém da plataforma TikTok. Então, assim, tinha dados de localização, tinha dados de contatos, tinha dados de consumo de vídeos. Porque, assim, o TikTok ele é feito para viciar uma pessoa. Né? Você fica viciado naquele conteúdo. Rede social, né? Rede social, em geral, é feita para isso. E se você não tiver um uso ético de dados, tipo você chegar, botar uma droga aqui para um usuário de droga. Ele vai utilizar, ele vai se prender naquilo. E é interessante essa questão da privacidade, como ela é importante para certos países mais do que para outros. Aqui no Brasil as pessoas têm menos noção da privacidade. Na Alemanha, pelo menos até recentemente, eles proibiram o Google Street View. Então, assim, você não pode andar pela cidade. Várias cidades alemãs, o Street View ele é proibido. Então você não consegue entrar, porque não quero que filme à frente da minha casa. Mapa geográfico, ok, mas o Street View não. O Street View não. Tem vários países que proíbem isso e muitos países também têm aquela questão. Cada cidade tem a sua regulação. Então, se a cidade proibir o Street View, não vai ter Street View, porque a população decidiu que quer ter privacidade. Você lembrou de uma coisa interessante, porque essa questão de proteção de dados dentro do e-commerce, a gente tem as plataformas IRPs. Né? A gente usa também IRP no escritório para poder gerenciar nossos processos internos. E as ERPs, elas têm uma grande responsabilidade com proteção de dados dos consumidores dela. Por quê? A LGPD não protege só o dado do consumidor final, mas os dados corporativos. E uma ERP tem muitos dados corporativos dentro dela. Ela sabe de tudo. Ela integra toda uma cadeia de consumo dentro dela e ela sabe o que está acontecendo. Se esses dados não forem bem protegidos, imagina dados de RH se vazarem, de recursos humanos. Problemão. Não é só dado de consumidor, porque imagina seu funcionário, que ele, via de regra, está confiando na empresa para proteger os dados dele, ele tem os dados dele vendidos para uma ERP, sei lá, para qualquer tipo de coisa que vier à mente aí. A gente pode imaginar todo tipo de uso ilícito desses dados. E as ERPs, elas têm que ter essa noção de se proteger. Até na palestra que a gente fez sobre e-commerce, a gente fala assim, olha, você acha que o Mercado Livre não investe muito em segurança pública? Em segurança digital? Os dados deles são super protegidos. Então, o mínimo que você pode exigir é que a sua plataforma ERP, que faz integração com o Mercado Livre, também tenha uma proteção de dados bem rigorosa. Também façam uso desses dados dentro daquilo que ela se propõe. E descarte, literalmente descartar mesmo. Os dados que você não for utilizar, você pega e joga fora, porque isso não pode vazar, é dado sensível. E tem umas situações que, no caso concreto, são até mais interessantes da gente entender por que é problemático. Também teve um caso anterior que já foi julgado em loja, que um sujeito, foi uma mulher fez uma compra numa loja, e depois que fez a compra na loja, começou a receber mensagem no WhatsApp de um dos vendedores. Não, te vi na loja, vamos sair, não sei o que lá. E, como que você sabe meu número? Estava no cadastro. E depois, precisava do número do celular para ser salvo no cadastro? Ou, se tem o número do celular e era necessário, qualquer vendedor deveria ter acesso a isso. Então, assim, tanto que eu já vi isso no mundo real em termos de, não esse problema eu li a respeito, mas eu já vi como é que as lojas estão endereçando isso. Tem loja que eu já fui comprar coisa, eu notei quando o vendedor foi colocar, ele perguntou o número do CPF, quando colocou o número do CPF, já aparece para ele, assim, sem vários números do meu CPF, aparece só meu prenome, não aparece sobrenome, não aparece meu endereço, não aparece meu celular. Então, assim, o próprio vendedor não tem acesso aos meus dados quando ele digita o CPF. E daí você blinda
a loja de ter problema, você blinda o consumidor de ter problema e alguma pessoa queira usar para alguma coisa maliciosa não vai conseguir. Aí nós temos dois pontos de vista, né? Porque tem aquela loja que é obrigada pela legislação, pela tributação, a emitir só um cupom fiscal para um consumidor final, mas tem lojas que precisam emitir nota fiscal, o NFE. E na NFE a gente precisa preencher todos os dados. Sim. Então, esse jeito aí não funcionaria para uma loja que precisa emitir NFE. Mas esse que é o ponto, Jéssica. Não é, a loja pode ter esses dados. Nem todo mundo na loja precisa ter acesso a todos esses dados. Eu acho que essa que é a grande sacada. Se uma loja tem, sei lá, 15 funcionários, talvez só um possa ter acesso a tudo. É o cara que vai emitir, a nota. O vendedor não precisa saber mais nada. Nome, só CPF. Lança aquele CPF e todo o resto das informações vai para aquela pessoa. E aquela pessoa vai se responsabilizar por isso. Então ela não pode sair falando esses dados para as pessoas. A gente tem colocado nos contratos que a gente tem feito uma cláusula de proteção. Principalmente quando você tem informações, pensa uma clínica médica, que você tem informações de saúde, você tem informações de gênero, de etnia da pessoa, como que é essa etnia. A depender do... Isso é uma questão clínica, mas a depender da sua etnia, você tem efeitos diferentes, por exemplo, numa questão ocular, um oftalmologista ele vai saber explicar melhor disso. Mas a questão toda é que essas informações são extremamente sensíveis e elas têm que estar protegidas. E a gente tem tomado proteções de falar o seguinte, olha, o funcionário que vazar isso aqui, além de ser demitido, essa possibilidade, ele vai ter que pagar uma indenização para a empresa. Por causa desses dados que são extremamente sensíveis, que não deveriam estar na mão de cada um. E isso é uma forma de você proteger, inclusive, o próprio funcionário de tomar atitudes que não sejam compatíveis com a LGPD, mas também é importante ressaltar a responsabilidade da empresa. Beleza, meu funcionário ele tem ali um problema de proteção de dados que ele tem que cumprir, ele tem que seguir aquela regra. Agora, eu também vou deixar esses dados soltos? Você, enquanto empresário, também tem que se responsabilizar. E aí que entra essa questão que o Thiago falou, de você segmentar os dados que cada pessoa tem acesso. Num primeiro momento, o vendedor ele precisa ter acesso a tudo para montar um cadastro, dali para frente ele não precisa mais. Não precisa mais, entendi. Pensa normalmente em filme de espionagem, parece isso, que o espião fala assim, não, mas eu só tenho clearance para saber até aqui. Ah, não, mas eu consigo saber um pouquinho mais. O outro consegue saber... É mais ou menos assim que o empresário vai ter que pensar em termos de LGPD. O pessoal que está no base da pirâmide da empresa vai ter que saber só alguma coisinha. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Existe alguma legislação ou alguma pontuação? Porque em algumas empresas, alguns comércios, dependendo do valor que você vai comprar, se é uma aquisição muito alta, eles pedem imposto de renda dos últimos 2, 3 anos. Isso, existe alguma legislação que bloqueia isso? Você ceder o seu imposto de renda? Como é que funciona essa questão? É um dado sensível também? Bom, aí a gente entra em conflito com outras legislações. É um conflito de normas que a gente chama no direito. Porque você tem, de um lado, às vezes a Receita Federal pede para você comprar um imóvel a sua declaração de imposto de renda. E a LGPD fala, em teoria, que esse dado não poderia ser daquela financeira. Então, o que precisa acontecer? Você precisa compatibilizar as duas normas. Eu vou entregar o meu imposto de renda, estou entregando na responsabilidade daquela financeira, por exemplo. E eles vão ter que adequar essas informações à LGPD. É desse jeito que funciona. É assim que funciona a legislação. Eu sei que você está pensando, meu Deus, quanto problema. Quanto se. Exato. Mas é porque não vai ter uma lei falando, neste caso do imposto de renda, a gente vai mudar o padrão. Não, a gente tem que adaptar o que as duas legislações dizem e tentar enquadrar o máximo possível, compatibilizar o máximo possível essas duas normas e operar no que a gente entende ser seguro. Vem muito dessa questão da interpretação também. Do advogado tem que ter essa pegada de, tipo, olha, se eu não entregar meu imposto de renda para essa empresa, eu não compro um imóvel. Então, assim, o que essa empresa vai ter que fazer? Vamos lá, abre a LGPD, você vai pegar os dados, vamos adequar, vamos tarjar as informações que a gente não precisa. E a gente só precisa saber se aquela pessoa tem condições de comprar aquele imóvel. Ela tem? Ótimo, não me interessa o nome, o CPF, a religião, os pais, o endereço. Porque pensa assim, há um tempo atrás, talvez você lembre que você ia numa loja para colocar o cadastro, ou então num site para completar cadastro, eles perguntavam um monte de informação que não era necessária. Pô, precisa saber o nome da minha mãe? Assim, são umas informações que, para pensar bem, não tem porquê. Então, hoje, por conta da LGPD, esse pedido de informações está um pouco mais racionalizado.
Hoje se pede menos informação por causa disso. E faz sentido, porque a LGPD teve um bom tempo de maturação. A lei de 2018, né? 2017. Então ficou não sei quanto tempo para entrar em vigor. Daí, assim, vários pontos da lei demoraram mais tempo ainda para entrar em vigor. Foi só agora, eu acho que em 2020 que terminou de... Sim, foi durante a pandemia que ela veio entrou em vigor tudo. Completamente para todo mundo se adaptar. Então, e tem gente que não sabe nada até agora. É normal, né? Brasil. Mas, assim, então, é uma lei complexa, cheia de definições, com essa relação entre direito e tecnologia da informação, mas vale sempre procurar alguém, assim, tô abrindo um empreendimento novo, vou mexer com dados de consumidores, pô, não coloca tudo no Excel ali e deixa todo mundo que está na tua empresa ver, porque isso pode dar problema sério no futuro. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que destacar que a responsabilidade nesse caso é até mesmo objetiva. Você viu o caso, não sei se você chegou a ficar sabendo do caso do Facebook recentemente, Sim. que vazou dados. O juiz não quis nem saber se o Facebook tinha responsabilidade ou não, Tinha quem culpa é que ou foi, não, tinha né? culpa ou não. Canetou, paga indenização. É isso, né? Então tem que ainda mais, parece um tanto assustador, né? A Jéssica está claramente assustada. Ela está claramente assustada. Está passando tanta coisa aqui na minha mente, tanta vontade de fazer tantas perguntas, porque é muito complexo. Você pensa que é uma coisa simples, não é? Tem tanta coisa por trás, né? Eu tô imaginando a Jéssica chegando e deletando todos os HDs da empresa. Eu não preciso de nada aqui, eu vou começar do zero, porque tá tudo errado. Não, uma coisa que me vem na mente é o seguinte, porque a maioria das empresas poderia o quê? Pegar esse dado para o que ela serve, igual eu citei o imposto de renda. Sim. Analisa ali, mas não precisa guardar. Escreve num histórico do cliente, falando que o cliente apresentou boas condições, depois de analisar o imposto de renda, pronto. Não precisa guardar aquilo. Porque nós temos o hábito de acumular essas informações. Sim. Entendeu? É interessante porque essas coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que o governo já poderia ter essas informações. O imposto de renda é declarado do governo. As financeiras, elas poderiam ter abertura a esses dados, mas nem o governo quer abrir esses dados para os outros. Você vê como é que é. É complexo, né? Não, é uma situação complexa. E tem um contexto, né? O nosso mundo está cada vez mais complexo. Então, uma coisa é um empresário no começo do século XX, abrindo um armazenzinho. A vida do cara tava suave, não tinha hacker, não tinha computador, não tinha internet. Era tudo no papelzinho, na fichinha. Não tinha o caixa. Não tinha assim. O cara abrindo o celular na hora, botando um live no Instagram, falando, olha aqui, a carne tá podre. Não tinha nada disso. Então, hoje o mundo é muito mais complexo porque está muito mais conectado. Então, a gente precisa tomar mais cuidado. Não tem como a gente evitar isso. A alternativa seria voltar no tempo e viver na caverna. E a gente não quer viver na caverna. Então, não, eu gosto do Pix. Eu gosto do Pix. A gente gosta desse mundo atual, então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, essa situação. É muito interessante, né? A gente percebe que é um tema que rende. Eu estou aqui com várias perguntas para fazer, mas infelizmente nosso tempo já está encerrando. É um tema complexo. Sim, complexo. Sim. A gente pode marcar mais vezes. E fica a dica, né? Tanto para o empresário quanto para os próprios TIs, né? Que estão aí hoje em dia, procure uma assessoria jurídica, né? Porque não é tão simples quanto parece. Às vezes, por uma palavrinha ou uma vírgula que você deixou passar. Então, você entrar nesse mundo digital, nesse mundo do e-commerce, já sabendo o que pode acontecer, procurar bons fornecedores de proteção de dados, de nuvem, né? Às vezes, o empresário quer pagar um pouco mais barato, porque não é um custo baixo também. Mas ter esse cuidado, né? A gente precisa ter esse cuidado. Porque o risco do problema, eu acho, pessoalmente, que é muito alto para se assumir. Não, vou fazer do jeito que der e se der problema, azar. Se der problema, meu amigo, talvez sua empresa vai quebrar. Vai fechar, né? Vai fechar. Então, assim, não é um risco pequeno, não são valores pequenos. E é aquilo, né? O advogado, as pessoas não gostam de falar com o advogado, mas o advogado pode ser seu amigo. Tenta ser amigo do seu advogado. Ele pode te ajudar bastante. Isso aí. Meninos, muito obrigado pelo papo. A gente agradece. Precisamos marcar mais, né? Porque muitas dúvidas. É um tema bem interessante. Como outros temas também da advocacia, que às vezes a advocacia parece ser chata, mas ela é necessária. E trazendo de um jeito leve, trazendo
informações e que a gente precisa, que muitas vezes não vamos atrás, né? Sim. É interessante. A gente agradece a oportunidade de vocês da TES hoje aqui, abrirem espaço para a gente gravar logo de manhã cedo, né? Porque não é fácil. Mas, assim, muito obrigado mesmo, Jéssica. Obrigado, pessoal da TES, por ter recebido a gente, tá? Pessoal da técnica aí também que tá filmando a gente, valeu, tá, pessoal? Obrigado, viu? Obrigada aí, gente. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, tchau. Tchau.